Como são produzidas as séries e filmes que você mais gosta? De onde saem as ideias do roteiro? Você tá filmando meu ensaio, cara? Brincadeira, vem produção. Como são produzidas as séries e filmes que você mais gosta? De onde saem as ideias dos roteiristas? Como os diretores, atores e atrizes e toda a equipe de produção técnica transforma toneladas de equipamentos, papéis e objetos inusitados nas histórias mais legais que você conhece? Vamos ver. Se você quer ver a fundo tudo o que acontece nos bastidores, conhecer tudo o que acontece antes que a claquete seja batida, bem-vindo ao Sob Demanda. We're murderers, Francis. No, we're not. We're survivors. If we can't show some respect for one brave man and still accomplish what we set out to do, then I'm disappointed in both of I us. should have never made you ambassador. I should have never made you president. What are you looking at? Você viu isso? Ele falou comigo. O que o Underwood acabou de fazer foi a quebra da quarta parede. Mas como e por que isso acontece? Para entendermos melhor isso, vamos precisar viajar a um passado muito distante. O conceito de quarta parede surgiu no teatro. E ainda lá no teatro grego, o coro tinha a função de orientar o público a respeito da narrativa, o que estava se passando com o protagonista e o tempo que se passava ao longo da história. Não se sabe ao certo quando exatamente se quebrou a quarta parede pela primeira vez. Dá uma olhada. Woe unto man, brave Achilles, slain in trial by blood. For prize, the bride of Menelaus, and father of Antigone, ruler of Thebes, self-rendered sightless by lust for expiation. Se a gente pensar no teatro grego, você tinha a figura do coro, que ficava fora da encenação, e ele já servia como um comentarista para você romper essa relação do público e dos atores, para você fazer um comentário sobre o que está acontecendo. Quebrar essa quarta parede e olhar para essa plateia, inclusive a do teatro. Quando o Brecht ele incorpora a plateia para participar ativamente da cena, ele está pensando que essa plateia vai entrar na história. Você tinha, sei lá, Édipo encenando lá a morte dos seus familiares, e aí o coro comenta o que ele estava fazendo. Você já tem essa ferramenta de você aproximar, fazer um comentário sobre o que está sendo encenado. I with joy did have a son, so fair, so clear-headed and brave, that I 1,000 pleasures did derive from his presence. So what happens? One day he kills me, and don't you think he runs off and marries my wife? Poor Oedipus, king of Thebes. My son did slay unwittingly my noble husband, and did without realizing hasten with me, his loving mother, to lustful bed. And a whole profession was born, charging sometimes 200 an hour, and a 50-minute hour at that. And why a child now, out of left field? One hopes it's not to fill some growing void in their marriage. Leave her be. A woman's urge to motherhood is old as the earth. Children grow up, they move out, sometimes to ridiculous places like Cincinnati or Boise, Idaho. Then you never see them again. You'd think once in a while they'd pick up a phone. O recurso foi usado no cinema pela primeira vez no filme O Grande Roubo de Trem, de 1903. Esse filme, ele tem uma narrativa que já é próximo do que a gente vai chamar de narrativa clássica, que ela é transparente, quer dizer, você não percebe que tem uma câmera. E no final tem uma cena adicional que o ator ele aponta a arma e atira. Essa cena, naquele momento, causou provavelmente um impacto tão grande quanto aquele trem chegando na estação na primeira exibição do cinema. Claro que não é o assustar que eu quero dizer, não é as pessoas saírem correndo achando que o bandido vai matar alguma pessoa, mas é que acabaram introduzindo para mostrar uma novidade, que era esse equipamento que é o cinema. A técnica tem sido usada desde o tempo dos filmes mudos e Charlie Chaplin experimentou a quebra da quarta parede em seus filmes.
Primeiros filmes na virada do século, no comecinho dos anos 1900, já começavam a jogar com essa ideia de você fazer o plano e o contraplano. Mostra um negócio sendo filmado e depois você mostra o ponto de vista do ator. Já era meio costume você colocar a ação sendo direcionada para o público. Tem um plano famoso do Encoraçado Potemkin, que é quando os canhões eles são apontados para o público, para a câmera. É como se a linguagem do cinema começasse a nascer e tomar forma. Com o passar dos anos, roteiristas, diretores e produtores de audiovisual criaram variações do uso desse recurso. Uma variação muito comum é o lampshade rigging ou lampshading, que é pendurar abajur, que consiste em algum personagem falar ou agir de modo a deixar subentendido que ele sabe que está em uma ficção. This is magnificent. Oh yeah, that's how it always starts. But then later there's running and screaming. Um exemplo de lampshading está na série Um Maluco no Pedaço. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Quando a família Banks vai a Filadélfia e Will apresenta ao Carlton um morador da região, dizendo que o mesmo é o homem que o gira na abertura do programa. I got in one little fight and my mom got scared and said you're moving with your auntie and uncle in Bel Air. Além disso, após mudanças no papel da tia Vivian, Jazz entra na cozinha e pergunta: You know, Miss Banks, since you had that baby, there's something different about you. Uma artimanha sofisticada para explicar ao público, minimizando as dificuldades de produção e, quando bem aplicada, torna a cena mais interessante. Eu gosto muito de um filme do John Hughes que se chama Curtindo a Vida Doidado, que acontece bastante. E ela é muito interessante para você separar o protagonista, que é o Ferris Bueller. Esse cara é o agente da ação e ele conversa com você o tempo inteiro e tal, mas ao mesmo tempo isso serve para destacar ele e elevar os outros personagens. Você tem vários outros coadjuvantes orbitando ao redor dele que tem a sua importância. E o fato dele conversar com você acaba destacando ele da ação e mostrando para você que talvez esses outros personagens sejam tão importantes quanto. Cameron, what have you seen today? Nothing good. Nothing. This. What do you mean, nothing good? Então eu acho interessante o uso do rompimento da quarta parede nesse filme, não só como um comentário, não só como uma gracinha, mas para você realmente prestar atenção no que está acontecendo fora do que o Ferris Bueller está fazendo. As coisas que estão acontecendo ao redor que podem ser tão importantes quanto. Good. We've seen the whole city. We went to a museum, we saw priceless works of art. We ate pancreas. So, what? What's wrong? Look over there. A quebra da quarta parede está presente em todos os formatos e gêneros audiovisuais, pois é um recurso rico e muito versátil. Mas podemos notar que a comédia talvez seja o gênero que mais a utilize. Where's my little sis? Well, Michelle sends her love, but she's busy in New York running her fashion empire. Um bom exemplo são os filmes de Woody Allen. O diretor utiliza diversos recursos de linguagem e não dispensa a quebra da quarta parede para dar sofisticação no avanço de... Peraí, o teu mic tá fora aqui. Pra não te dar um texto. Ok, texto ok, Mas áudio deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Eu acho que você se enganou quanto ao Woody Allen, quarta parede. Não, de forma alguma, não me enganei não. Tem uma cena muito utilizada com esse recurso. Ah, é? Eu acho que você tá cometendo um erro. Não tô, não. Tem uma pessoa que pode falar com propriedade sobre esse assunto. Está na cara que ela não sabe nada sobre a minha obra. A quebra da quarta parede é um dos recursos mais incríveis do audiovisual. Nós, diretores, utilizamos a quebra da quarta parede para questionar a própria linguagem e também para tornar a cena mais divertida, engraçada e, principalmente, para aproximar o público do personagem. Seria incrível se a vida fosse assim, né? It's the Woodman at the height of his powers. The way he broke the fourth wall by talking directly to camera, people have been ripping that off ever since. Can you believe this guy? A quebra da quarta parede, para falar com a audiência, é mais do que apenas uma maneira conveniente de desenvolver seu personagem. É uma importante maneira de borrar a distinção entre o show e a realidade, entre o teatro e a política. What are you looking at?
uma das séries mais populares e bem-sucedidas da atualidade, se tornou referência pelo modo como trabalha essa técnica. House of Cards, original Netflix, conta a história de Frank Underwood, um político inescrupuloso, capaz de tudo para chegar ao poder e se manter nele. Eu acho que conforme a gente foi entendendo que ele era um político mais inescrupuloso, ele era uma cobra esguia que tentava passar pelos buraquinhos sem ter que fazer o certo, na maioria das vezes. Eu acho que a gente começou a virar mais que um cúmplice dele. A série também retrata o lado mais sombrio e competitivo do poder político norte-americano. So, we start over. Na maioria das vezes, os anti-heróis usam isso a favor deles. Eles precisam que você goste dele. Então ele vai tentar te explicar, olha, eu tô fazendo isso, mas tem esse leque de motivos, entendeu? Toda a perspectiva dos fatos ocorridos são compartilhados por Underwood conosco. E eu acho que o caso dele conversar com a câmera era porque ele tava no poder e ele precisava explicar as situações pelas quais ele estava passando. Ele também não abre mão de revelar a nós alguns segredos, artimanhas e o que pensa sobre seus colegas, adversários e até sobre sua companheira Claire. Francis, I'm doing my best. A série é inspirada numa série britânica do mesmo nome e é produzida pelo cineasta David Fincher, que já havia explorado a quebra da quarta parede em um de seus filmes mais famosos, O Clube da Luta. Fincher e Kevin Spacey, que também é produtor da série, já haviam trabalhado juntos no filme Seven, onde Spacey pertencia ao elenco. Em a rede social, Spacey atuou como produtor executivo, enquanto Fincher dirigiu o longa. Robin Wright, que interpreta Claire Underwood, também é produtora executiva da série e dirigiu 7 episódios. House of Cards é um importante marco na história de produção e séries. É a primeira série original Netflix e a pioneira a adotar a disponibilização de temporada completa de uma só vez, rompendo de vez com o formato de produção de consumo de séries tradicional. Frank muitas vezes usa solilóquios e apartes, um artifício teatral muito usado por William Shakespeare, em que pensamentos da personagem são explicados para o público. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath mourning Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first, small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood, sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Welcome back. Também se nota que muito do enredo de seus shows e seus personagens são inspirados em Shakespeare, como os clássicos Macbeth e Ricardo III, que inspira os apartes encantadores de Frank sobre seu comportamento horrível. A quebra da quarta parede é um dos recursos temáticos mais especiais disponíveis para um cineasta. A maioria das técnicas de cinema nos leva a esquecer que estamos assistindo a um filme, mas quebrar a quarta parede faz o contrário. Ela nos lembra que somos parte da audiência, observando o que acontece na tela. Essa técnica pode ajudar a narrativa visual de um filme de muitas maneiras diferentes, dependendo de como você a apresenta.
Vocês ainda estão aqui fazendo o quê? Acabou o programa, gente. E você? Vai assistir outra coisa, vai? Tem um monte de programa pra você assistir aqui no Netflix. Cada uma, viu? Vamos, pessoal, vambora, vai.